Galera, seguinte, agora é a nossa última palestra para a gente poder parar para almoçar. Tenho certeza que está todo mundo com fome, eu também. E é um outro cara, é assim, a gente precisa ter mentores, tá? Eu tenho muitos mentores. E esse é um dos meus mentores no ramo da construção civil. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer esse cara. Ele é um cara fantástico, ele tem 20 anos de experiência dentro da construção civil. Ele é construtor, além de ser construtor, ele é mentor. Ele tem uma escola para você se desenvolver como empresário dentro do ramo da construção civil. Ele é um mentor e ele vai falar um pouco aqui para a gente e na sequência a gente vai parar para o nosso almoço. Vou chamar aqui o Guilherme Davi, meu parceiro. Beleza, irmão? Fala, galera, bom dia, boa tarde. Um prazer estar aqui hoje com tanta gente aqui nesse evento, né? Altíssimo nível. João, parabéns, irmão. Primeiro evento, já com essa galera aqui no palco, com muito conteúdo, muita conexão ali que já está rolando ali nos bastidores. Eu tenho um desafio rápido aqui, que é falar em 15 minutos sobre aquilo que às vezes eu levo 2 dias para falar, que é como estruturar uma construtora que seja mais independente, eficiente e lucrativa. Tem dono de construtora aqui ou não? Alguém aqui já sentiu algum dia que tudo depende de você, que se você não está tomando decisão, a coisa não está acontecendo, e que se você tirar férias, a empresa para? Cara, eu ouço isso 95% dos donos de construtora que eu converso, isso é uma coisa muito comum, e eu quero aqui trazer, nesses 15 minutos, um direcionamento e tentar explicar o porquê que isso acontece, tá? Deixa eu ver se... Acho que está desligado esse negócio aqui. Boa. Quando a gente olha para fora do mercado, para quem atua com incorporação, para quem atua com construção, cara, se você for olhar friamente, você nem começa. Porque a legislação é totalmente maluca, muda a cada momento, o banco muda a regra a cada momento, não existe clareza de informação sobre aquilo que você precisa fazer para aprovar um projeto, você tem uma guerra na Ucrânia que afeta o preço do aço, que muda tudo. Bicho, é uma loucura quando a gente olha para fora e vê esse cenário, que entra uma Covid, os preços disparam, isso muda totalmente a viabilidade. E muitos empresários chegam em mim e falam, pô, Gui, é muito difícil, tudo está mudando, sabe como é que é, o dólar subiu, e aí o governo mudou e tudo mais. Tudo isso é verdade. Ninguém está inventando essa história. A questão é, quando você quer aumentar a lucratividade e a eficiência da sua empresa, esse discurso é pouquíssimo efetivo. Então você tem que olhar para dentro. Quando você olha para dentro das construtoras, as pessoas que geralmente chegam reclamando do cenário externo, eles não têm gestão implementada, eles não têm um planejamento estratégico bem definido, o sócio reclama que a equipe está desalinhada, mas quando você vai perguntar para os 2 sócios qual é o objetivo da empresa, nem eles estão alinhados entre eles. Então, como que se 2 pessoas que são os donos da empresa não sabem o que querem, podem exigir dos colaboradores uma coisa que nem eles sabem o que é. Então, quando a gente olha para dentro, existe um trabalho a ser feito, existe uma gestão a ser implementada, existe uma autorresponsabilidade a ser assumida para garantir que a gestão do seu negócio seja efetiva. Então, o que eu costumo dizer para os meus clientes é, bicho, tudo isso que você está dizendo é verdade, eu não vi nenhuma mentira, mas vamos mudar um pouco a mentalidade aqui? Depois que a gente resolver 100% da gestão do seu negócio, a gente começa a reclamar lá de fora. Enquanto isso, a gente vai olhar para dentro, vai assumir a nossa responsabilidade e resolver o que tem que ser resolvido. Tá? Então, quando a gente reclama e fala do dólar, fala do mercado, a gente está aqui na zona de não controle. A gente não controla isso. Como é que eu vou negociar o preço com a Gerdau? Que força que eu tenho? Eu vou mudar o dólar, a cotação? Eu vou mudar a legislação? Eu vou mudar a regra da caixa? Eu não consigo mudar nada disso. Só que quando eu olho para dentro de casa, eu estou totalmente na minha zona de controle. E ali eu sou responsável por tudo que eu faço, e ali, para cada 1 hora investida no meu negócio, eu tenho 1 hora de retorno. Então, é sobre olhar muito menos para aquilo que a gente não controla, porque apesar de ser verdade, não vai ser efetivo para você. É muito mais inteligente a gente olhar para aquilo que a gente tem controle absoluto. E é isso que a gente faz quando a gente implementa a nossa metodologia nas construtoras. Bom, como o João me apresentou aqui, eu sou o Guilherme Davi, eu sou engenheiro civil, me formei na Escola de Engenharia de São Carlos. Tem alguém do caso aqui? Bom, me formei em engenheiro civil no ano de 2001, depois eu fiz uma especialização em engenharia de produção, que foi quando realmente a minha cabeça mudou muito em relação a causa e efeito dentro das operações.
E comecei minha carreira em obra, batendo esquadro ali, conferindo aço na execução como estagiário de obra, e fui trilhando minha carreira até virar sócio-diretor de uma grande incorporadora do interior de São Paulo. E nessa fase, antes de chegar lá, na verdade, passei por grandes construtoras e passei por diversos departamentos. Então, na Gafisa, eu era engenheiro de obra ali do campo, aprendi muito a parte técnica. Na Cury Construtora, uma construtora grande aqui de São Paulo, eles têm um planejamento e controle num nível altíssimo, então, nessa época, eu me desenvolvi muito nessa parte de gestão. E na Bio de Desenvolvimento Imobiliário, eu pude ser gerente de qualidade, eu fui gerente de planejamento e controle, até ser sócio de uma das regionais. E eu percebia os mesmos problemas acontecendo o tempo todo, repetitivamente, e foram esses padrões de erros que eu fui aprendendo ao longo do tempo que compuseram a metodologia que hoje eu aplico nas empresas e construtoras dos meus clientes. Então, hoje eu tenho a GD, que é através da qual a gente implementa essa metodologia nas empresas dos nossos clientes. Eu tenho a Vibrion Construtora, eu fundei ela no ano passado, junto com um sócio, onde a gente atua especificamente para pequenos e médios incorporadores. Eu vendo aqui os meninos da Gemini falando os números, eu ainda questiono, falo, puta, bicho, quando é que eu vou entrar em incorporação? Né? Mas a construção, desde que feita da forma correta, ela é uma operação com baixíssimo risco e boa lucratividade também, desde que seja bem desenhado. Então, a gente já tem alguns estudos de incorporação em andamento também, mas o nosso foco é permitir para o pequeno e médio incorporador que escale, porque o foco do incorporador, o maior valor gerado, está em aquisição de clientes, levantamento de funding, levantamento de terreno. E quando você terceiriza a construção, desde que feita da forma correta, permite o incorporador escalar mais. Então, é isso que eu faço hoje. Como eu estava dizendo, dentro dessa minha experiência, desde o primeiro ano que eu comecei a atuar nesse mercado, eu vejo os mesmos erros acontecendo, como se fosse um mosquito batendo na tela, indo e voltando, tentando sair, mas nunca conseguindo. Eu converso direto com donos de construtoras que falam, Gui, eu estou há 10 anos fazendo isso, estou patinando, não consigo sair da operação, eu trabalho muito, no final do dia o dinheiro não chega. Alguém se identifica com isso ou não? Trabalha muito e dá pouco resultado. Isso acontece porque provavelmente você não está trabalhando de uma forma inteligente. O esforço ele é diferente de resultado. E existe uma forma de se trabalhar da forma correta para que você consiga, com os mesmos tempos, todo mundo aqui tem 24 horas. Então, a gente trabalha de uma forma inteligente para que a gente consiga ter melhores resultados. E quando a gente vai na essência dos erros, existem 3 causas principais para todos os efeitos que a gente vê acontecendo. A falta de tempo, a baixa margem, a gente estava prevendo lá 30% de margem, a obra começa, isso vai para 15%. Para todos os grandes problemas que acontecem, atraso de obra, existem 3 causas primárias que eu pude mapear como sendo um padrão ao longo desses anos. A primeira é a distância entre a estratégia e a operação. Ou a estratégia e a operação ser a mesma coisa. Então, se você é uma empresa e está preso na operação, você é estratégia e operação. Só que você não consegue sair da operação para as coisas funcionarem e você acaba sendo pouquíssimo estratégico. Alguém se identifica? Só resolvendo o problema de obra, atendendo o telefone, atendendo o cliente, mas não consegue olhar 6 meses para frente e definir um plano de crescimento, definir uma nova estratégia de marketing, definir um novo plano. E aí fica preso, trabalhando, patinando, cada vez menos tempo, cada vez menos recurso, sem time, sem equipe comercial, mais do operacional, e esse ciclo não acaba nunca. Ou você tem uma empresa de maior porte, onde a estratégia está lá em cima, os donos têm um planejamento estratégico de 25 mil páginas, com um plano detalhado de tudo que tem que ser feito, mas ninguém da operação sabe o que tem que fazer. Então, essa operação e a estratégia estão totalmente desalinhadas. Seja pela grande distância, ou seja pela proximidade extrema, se a estratégia e a operação não estiverem alinhadas de uma forma correta, grande parte dos problemas vão acontecer. E aqui é quando eu falo, tem um sócio que quer duplicar de tamanho e tem um sócio que quer aumentar a margem. Tem um sócio que quer expandir a operação e tem outro que não quer. Então, essa estratégia precisa ser bem alinhada. O segundo ponto é a integração entre a cadeia produtiva. O Davi falou muito bem aqui sobre, cara, não adianta só eu achar que obra é só fazer a construção. Se eu não tiver um bom projeto, que me permita fazer um bom orçamento, que me permita fazer um bom planejamento de obra, irmão, esquece, é isso que acontece. Bilhões de obras ali paradas, e eu vejo isso acontecendo direto, seja na construtora, onde a gente analisa os projetos de cliente, ou para os meus clientes que chegam através da consultoria, eu pergunto, bicho, como é que está acontecendo? Ah, não, o cara mandou um projeto mais ou menos, aí o orçamento ficou um pouco estimativo, e aí o engenheiro da obra atrasa tudo, o cara não pede material na época. Eu falo, bicho, a obra começa no projeto, a obra começa na escolha do terreno.
Se você consegue antecipar as tomadas de decisão, quanto mais cedo na cadeia de valor você tomar as melhores decisões, mais pronto a obra chega lá no final. E aí acaba acontecendo que as empresas viram praticamente várias empresas concorrentes dentro de uma mesma empresa. Alguém conhece a briga entre obra e suprimentos aqui ou não? Ah, o engenheiro não pede na época, aí o engenheiro fala, pô, esses caras do escritório não estão fazendo nada. Não adianta ficar brigando, batendo cabeça, e no que acontece no final disso é a empresa que vai para o saco, não adianta. Então faz muito mais sentido integrar essa operação. E por fim, a última causa é a falta de instrução ou a baixa maturidade da equipe. Já vi pessoas que nunca tocaram obra orçando obras de 40 milhões de reais. Qual que é a probabilidade de dar certo? Pessoas que não têm experiência com projeto, fazendo projeto de torre. Qual que é a probabilidade disso dar certo? E quando a pessoa é madura e é uma pessoa mais sênior, ela não é bem instruída. Ela não sabe exatamente o que ela tem que fazer, ela não sabe qual que é o plano da empresa, e ela acaba ficando sem saber o que fazer. Essas são as 3 grandes causas que acontecem, que atrapalham a produtividade dentro das empresas. E aí, a pergunta que eu fiz para montar a minha metodologia e a minha empresa foi justamente essa. Porque eu cansei de ver pessoas perdendo saúde. Eu tenho amigos que já tiveram burnout, ficaram internados lá 1 semana por conta do caos da operação. Eu vejo gente perdendo milhões, literalmente, de dinheiro porque fez um projeto errado, porque executou errado. Eu vejo pessoas perdendo saúde, perdendo casamento, perdendo muito tempo precioso, simplesmente porque não tem inteligência e não sabe exatamente o que tem que ser feito. Então, como é que eu faço uma operação que ela seja realmente lucrativa, que atenda o dono ao invés de ser o inverso, sem custar saúde, sem custar vida? E é isso exatamente que a gente faz. Eu quero trazer aqui 4 passos rápidos, naturalmente não tem como a gente aprofundar nisso em pouco tempo, mas aqui a gente consegue dar pelo menos um panorama. A primeira coisa é, aonde você quer chegar? O planejamento estratégico é isso. O planejamento estratégico com várias metodologias super complexas, que o cara tem um planejamento muito complexo e acaba não tirando no papel. E, na essência, eu falo para os construtores que chegam a mim, eu falo, cara, o que você quer? E aí é quando começa a briga. Já teve briga de bater na mesa e acabar a reunião, para depois a gente voltar e chegar num alinhamento de o que a empresa quer. Porque, senão, cada sócio exige uma coisa dos colaboradores e ninguém sabe o que faz. E é um cavalo correndo para cada lado e a carroça não sai do lugar. Então, primeira coisa é, aonde você vai chegar? Porque o sucesso ele não é por acaso, o crescimento da empresa ele não é por acaso. Quando a empresa cresce por acaso, o dono perde a vida. Cara, lutei tanto para crescer, agora minha vida está um inferno, porque eu não dou conta. Crescimento sem planejamento. Agora, quando eu falo, cara, eu estou com 10 obras, eu quero chegar em 20 até o final de 2025, muda totalmente o jogo. Então, ter muito claro aonde a gente vai chegar é o primeiro passo, e aí, a partir daí, a gente conquista o caminho até lá. O segundo ponto, a partir do momento que eu defini aonde eu vou chegar, eu preciso estruturar a minha operação. As operações elas não podem ser superdimensionadas, porque acaba com a margem e fica todo mundo encostado, ninguém produz nada. Ou seja, aquela operação que onera dentro do seu VGV acaba diminuindo a sua margem, porque tem uma equipe gigante para um volume pequeno. Ou você tem pouca gente para dar conta de tanta coisa, geralmente é o que acaba acontecendo. Pouca gente na operação, uma operação desorganizada, aí a coisa acontece, né, a bagunça. Então, quando você define o crescimento que eu vou ter, eu consigo estruturar meu time, eu ter um mapa de crescimento de uma forma mais adequada. Se eu quero ir de 5 para 10 obras, vai ter uma estruturação. Agora, se eu falar que eu quero ir de 5 para 25, a estruturação é totalmente diferente. E as empresas tentam se estruturar e contratam as pessoas e perdem dinheiro contratando pessoas que não precisavam naquele momento, sem inteligência. Então, eu defino onde eu vou chegar e, a partir daí, eu faço um mapa de estruturação da minha empresa para conseguir ter o que eu preciso para chegar lá. E aí, sim, a gente entra em otimização operacional. Quão rápido a gente vai? Eu quero dobrar de tamanho, mas eu não quero dobrar minha equipe. Eu quero dobrar de tamanho aumentando 10%, 15% do meu custo. Como que eu faço isso? Através de processos bem mapeados, bem definidos, pessoas instruídas e tecnologia embarcada. As empresas elas estão crescendo, eu converso com grandes construtoras, eles não têm nenhum cronograma de obra. Não tem um sistema de gestão, porque fala, sabe como é que é? Eu sou pequeno ainda, então não vou ter gestão. E aí eu falo, bicho, você é pequeno justamente porque o seu sistema não está implementado ainda, porque você ainda não tem processo, porque você ainda está colocando a mão na massa. Porque se tivesse estruturado, você crescia. Então, eu defino onde eu vou chegar, eu estruturo o meu time para isso, e aí eu otimizo a minha operação. E aqui a gente tem cases dentro da consultoria de até triplicar o volume de obras com a mesma equipe. Até uma equipe um pouco menor, porque algumas pessoas não se adaptaram com a gestão e acabaram saindo.
Ou seja, qual que é a lucratividade disso? Para um mesmo time, a gente triplicar o volume de obras. E é aqui que a gente começa a ser eficiente e que a gente começa a ser lucrativo. E, por fim, com quem você vai? Qual que é a cultura da sua empresa? O que você aceita e o que você não aceita dentro da sua organização? Como é que é a gestão de pessoas dentro do seu negócio? Dono de construtora chega para mim e fala, Gui, sabe como é que é? Eu falei para os caras preencherem um sistema, mas ninguém preencheu. Eu falo, bicho, quem que é o dono dessa porra? É o cara que vai mandar na sua empresa? Você tem 10 engenheiros, você vai ter que estar à mercê de cada um deles. Um quer, outro não quer, então tudo bem. Você que é o dono, o que você tolera? Está alinhado? Bicho, é para fazer no sistema, se não tiver, em um mês não tem mais ninguém aqui. É assim que as coisas acontecem. Naturalmente, não com essa delicadeza, a gente fala, mas existe uma forma correta de se comunicar o que é aceito e o que não é aceito numa operação. Existe uma forma correta de se fazer gestão de pessoas. E, no fim, para uma empresa prosperar e crescer, se você não tiver pessoas engajadas, alinhadas com o seu propósito, sabendo conduzir a operação, com indicadores de desempenho claros, a probabilidade de você crescer de uma forma desorganizada é muito grande, tá bom? Então, esses são os 4 módulos, os 4 passos que a gente implementa na operação dos nossos clientes. A gente tem uma plataforma tecnológica que permite fazer isso de uma forma remota, foi minimamente pensada para conseguir implementar isso no negócio. Não é cursinho, não é só mais uma mentoria, não é só mais uma consultoria que você paga caro e não tem resultado. É realmente um projeto implementado dentro do seu negócio de gestão, que nasceu especificamente para o projeto para empresas da construção civil, que é onde tem a minha maior zona de contribuição, por ter 18 anos trabalhando nisso. Poderia ser uma empresa que funciona para qualquer negócio, estruturar tudo isso daqui. Mas o mercado da construção civil é um mercado que eu sou apaixonado, é um mercado que eu tenho bastante experiência, então eu imagino que eu posso contribuir bastante com isso. Quem tiver interesse em fazer um diagnóstico e quiser aplicar, é um formulário rápido, qualificatório. Se fizer sentido, nosso time entra em contato com vocês na segunda-feira para fazer uma análise do momento de vocês e a gente pode agendar uma reunião onde eu faço um diagnóstico ou um dos meus consultores sobre a sua operação e, se fizer sentido, falar sobre como a gente pode beneficiar o negócio de vocês através dessa metodologia, tá bom? E, no final, tudo é sobre ação. É sobre ação inteligente, sobre ação com direcionamento. De novo, todo mundo tem aqui as mesmas 24 horas. Tem empresas fazendo milhões e tem empresas quebrando todos os dias. Então, ação com direcionamento, ação com profundidade, ação com inteligência é o que vai fazer o seu negócio ir para o próximo nível. E, no final, é sobre integração. Integrar a operação, integrar com a estratégia. Integrar as etapas da cadeia. Não adianta eu só ter uma excelente pesquisa de mercado e o meu projeto ser ruim. Não adianta eu ter um projeto excelente e eu não ter um orçamento bem executado. Não adianta a gente ter drywall, ICF, tudo aplicado na obra para dar produtividade, mas o projeto foi mal concebido, não fecha a conta, não vende. Então, tudo é sobre integração da cadeia. E grande parte dos problemas que acontecem é por essa falta de integração. Totalmente dispersa, totalmente desconexo. E é por isso que esse evento aqui é um evento sensacional, porque a gente pode ver um pouco de tudo dessa nossa cadeia. Quando você entra em argamassa, quando você entra em projeto, bicho, para cada assunto que vem aqui existe um universo à parte. E o que a gente busca fazer é integrar isso e juntar as peças do quebra-cabeça de uma forma que, no final, tenha um resultado desejado pro dono, da forma que atenda ao que ele espera, de uma forma que esse dono fique realizado e que esse dono realmente se sinta não só bem-sucedido, porque, no final das contas, o dinheiro sem a realização, o sucesso sem a realização, dizem que é o último estágio do fracasso, tá bom? Então é isso. Eu quero agradecer ao João mais uma vez aí pela oportunidade. João, parabéns pelo evento. Espero ter contribuído de alguma forma nesses 15 minutos aqui com vocês. E conectem com as pessoas, participem, se engajem. Vamos sair da superfície, gente. Chega de diquinha, chega de cursinho, aprofundam, invistam em vocês. Deem o próximo passo mesmo, e um grupo como esse aqui é um lugar fenomenal para que essas conexões aconteçam e para que vocês consigam se desenvolver para dar o próximo passo no negócio de vocês, tá bom? Obrigado, é isso. Acho que agora eu vou liberar todo mundo para o almoço. Valeu. Valeu, irmão. Tira a foto aqui. Obrigado. Show. Valeu. Tamo junto. Léo. Galera, é o seguinte, ó, agora